Esta a sessão da 9ª turma do dia 5 de dezembro de 2017. Cumprimento os pares, desembargador João Bosco, juiz Márcio, juiz Olívia, servidores, Ministério Público, senhores advogados, senhoras advogadas e todos aqueles que nos ajudam e nos auxiliam na realização dessa sessão. Inicialmente, coloco em votação a ata de audiência da última sessão. Não havendo nenhum ajustamento, declaro-a aprovada. Senhor secretário, para a relação dos processos que serão retirados de pauta ou transferidos para a próxima sessão. São processos do PJE e, inicialmente, da doutora Maria Cristina Diniz Caixeta, é o processo número 3 da pauta. É o AP número 10.711/92/2016. Adiado. E há um advogado inscrito para esse processo, que é o doutor Eduardo Souza Lima Cerqueira. Doutor, esse processo está sendo adiado. Está sendo adiado para a próxima sessão, doutor, atendendo o pedido de Vossa Excelência. O processo seguinte, que também será retirado de pauta, são 2 processos de relatoria do Dr. Márcio Zezebendi. O primeiro processo é o processo número 1 da pauta, é o AP número 10.6837/2014. Há uma petição nesse processo com pedido de remessa por prevenção à 3ª turma deste regional. Esse processo será retirado de pauta. E também, na mesma sessão do Dr. Márcio Zezebendi, é o processo número 20 da pauta, que é o RO número 10.906/79/2015. Esse processo é um impedimento da doutora Olívia Figueiredo, por ter atuado nele na 13ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte. E esse vai ser adiado para a próxima sessão. Ok? Sim. Então, vamos dar início com os processos da pauta física. São 3 processos apenas na pauta física. E, pelo que verifico, vou começar com o pregão do primeiro processo. Que é o AP número 1007/2014-110. Relatora, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho, revisora, doutora Maria Cristina Diniz Caixeta. Os agravantes são SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas, e André Felisberto Eugênio de Mello. Agravados os mesmos. Não há advogado inscrito para a sustentação. Doutora Olívia, só a conclusão do voto, por favor. Eu conheço do agravo de petição interposto pelas partes. No mérito, dou parcial provimento ao agravo da executada para excluir a incidência da multa por mora sobre a contribuição previdenciária e nego provimento ao agravo do exequente. Eu sou a revisora desse processo. Estou de acordo, doutor Zebendi? Também de acordo. Próximo pregão. É o processo número 2 da pauta, é o RO número 1475/2013-152. Relator, doutor Márcio Zezebendi, revisora, doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Os recorrentes são Minas Agromercantil Limitada e Walter Inácio Martins, recorridos os mesmos, e Nestlé do Brasil Limitada. Não há advogado inscrito. 2 da pauta. Doutor Márcio, conclusão do voto, por favor. Estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela primeira reclamada e pelo autor. Estou rejeitando a preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo reclamante e, no mérito, dando provimento parcial ao recurso da ré para excluir da condenação os pagamentos de diferenças salariais por acúmulo de funções e equiparação salarial e reflexos consectários. Excluir também o adicional de insalubridade e reflexos, bem como da obrigação de entrega de formulários PPP ao reclamante. As horas extras excedentes da 8ª hora diária ou 44ª semanal e as horas intíneres e reflexos. Estou negando provimento ao recurso do autor. Os honorários periciais ficam reduzidos para R$1.000 e serão suportados pela União Federal. O provimento do recurso da reclamada importa na improcedência dos pleitos, constituindo encargo da reclamante o pagamento das custas do processo, do qual fica isento, pois beneficiário da justiça gratuita. Doutora Olívia? Estou acompanhando. Também sou terceira votante, acompanho. O último processo dessa pauta, vamos julgar de uma vez, é um ED de relatoria do doutor Olívia e que não consta qualquer divergência e ficará julgado como proposto no voto da relatora.
Agora vamos para os processos da pauta PJE. Aí Vossa Excelência vai me dar preferência? Pois não, né? doutor João. Férias. Aliás, Vamos a dar segunda preferência. sessão que eu faço as minhas férias, para zerar a minha... Tá bom, né? Então vamos lá. Então, nós vamos começar com a sala do doutor João Bosco Pinto Lara, em razão de suas merecidas férias, né? Doutor João já está aqui pela segunda vez, dentro do período de férias. Então, vamos começar o senhor secretário para o primeiro processo escrito na pauta do doutor João. Observando a precedência das inscrições e os advogados presentes, o primeiro processo é o 1 da pauta, é o RO número 10.016-19/2017. Recorrentes Alan Cássio Leite, Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Miguel Moraes Neto, pelo recorrente Alan, 1 da pauta. Doutor João, Pois não. síntese do voto, por favor. O doutor Miguel tem acompanhado os julgamentos desses casos aqui na turma, ele já conhece o nosso posicionamento, é a questão da CTVA, da integração da CTVA na Caixa Federal. Há recurso das duas partes, eu vou ler a conclusão. Aí, doutor Miguel, Vossa Excelência já sabe o que é a nossa decisão, né? Fica à vontade para sustentar se houver interesse. Eu estou conhecendo dos recursos, rejeito preliminar de nulidade suscitado pela reclamada e no mérito dou provimento parcial a ambos, para a determinar sejam incorporadas a remuneração obreira, apenas a gratificação de função por meio do adicional de corporação a ser calculado a partir, segundo os requisitos previstos na normativa, que Vossa Excelência conhece, item 3.6, da RH 151.023, além da média quitada a título de parcela de CTVA nos últimos 5 anos anteriores a 10/8/2016, ficando excluído do respectivo cálculo a parcela porte de unidade. Vossa Excelência sabe que eu entendo que ela não faz parte. Excluir da condenação imposta à reclamada, no item C do dispositivo da sentença, o pagamento dos reflexos das parcelas ali discriminadas em PLR. Manteve o valor da condenação por compatível. Eu estou verificando aqui que eu estou dando provimento parcial a ambos, mas, na verdade, o provimento parcial é apenas ao da reclamada. Eu acho que Vossa Excelência está dando o meu também, porque eu pedi Sim, a média do 5 a anos. média, é claro. É verdade, a gente está no primeiro item. Então é aquilo dos meus votos, que Vossa Excelência já conhece de sobra, então está aí. Certo? O senhor tem interesse em usar a Eu palavra? acho que eu já conheço, como disse o doutor João, bem o posicionamento. A minha vinda aqui, acho que o doutor João sabe, é a origem, né, do porquê da perda. Mas está superada essa questão, era meu maior dilema pessoal. Então, se não tiver divergência, eu estou satisfeito. Alguma divergência? Não, eu estou acompanhando. Estão de acordo? Então, prevalece no voto, na proposta de voto do relator. Obrigado. Assim se decide. Processo número 7 da pauta é o RO número 10.349/07/2017. Recorrentes Francisco de Freitas, Banco do Brasil S.A. e Patrimônios Participações Limitada ME. Recorridos também Francisco de Freitas, Euroalarme Vigilância e Segurança Limitada, o Banco do Brasil e também Patrimônios Participações Limitada. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Rodrigo Marcos Bedran, pela recorrente Patrimônios 7. É, senhor A doutora Cristina. Pois não. O doutor Zebende eu estou fora do gabinete. O doutor Zebende, não sei se foi ele. O doutor Zebende tem o Jota. Exatamente. Eu acho que seria o caso. Nós sabemos até que a CIRJ ela vai ter um destino que nós, não vou adiantar aqui, mas vai ter um destino, mas não, seria o caso de suspender mesmo, né? Vamos suspender? Vamos. Ok, então vamos Porque tem o Jota que vai ser possivelmente examinada, não julgada, porque há quem sustente que perdeu o objeto no pleno de quinta-feira. Retirar de pauta. Tá. Certo? Então, doutor, considerando que a doutora Olívia também está de acordo com o sobrestamento, esse processo fica sobrestado até a decisão de quinta-feira, né, doutor João? Isso. Quinta-feira terá um destino. E eu serei intimado? Sim, senhor. O senhor será intimado da próxima inclusão em pauta. Lamentavelmente, não vai fazer muita diferença, será depois do recesso. Eu estou de férias, eu viajo depois de amanhã e só volto aqui no ano que vem. Tá?
Vamos ver se isso realmente sai, né? Também tem isso. Pode alguém pedir vista também, né? Muito obrigado. Obrigado, senhor. Obrigado, doutor. Próxima. É o processo número 11 da pauta. É o RO número 10.614.07/2016. Os recorrentes são Josiane Elias da Silva Rocha e Bambuí Bioenergia S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Ricardo José Medeiros Dias, pela recorrente Bambuí, 11. Bem, doutor. Doutor Doutor João. O trem que não para na página de jeito nenhum, 2. Agora parou, deixa eu ver. Sim. Esse processo envolve matéria única, que é indenização por danos morais, responsabilidade civil, não é isso? Ele fala um pouquinho isso, doutor. Vou ler a conclusão. Estou conhecendo de ambos os recursos, dou provimento ao recurso da reclamada para absolvê-la da condenação imposta em primeiro grau. Nego provimento ao recurso da reclamante. Ficam invertidos os ônus da sucumbência e as custas ficarão a cargo da reclamante, isenta, em razão dos benefícios da justiça gratuita deferidos na sentença. Faculta-se ao perito, que realizou a perícia médica, habilitar seu crédito na forma da resolução 6610 do CSJT, aqui reduzida para 1.000. Eu estou julgando agora, mas é processo anterior à lei da modernização, então eu estou mantendo ainda, estou julgando em conformidade com a legislação, não é porque... O senhor fala pela empresa, doutor? Sim, pela empresa. Há algum interesse? Acho que não, né? Não. Não? Podemos proclamar o voto? Pode. Alguma divergência? Não. Não? Então fica proclamado na proposta de voto do relator. Ok, obrigado. Obrigada. Processo Próximo. é o 4 da pauta, é o RO número 10.152/2016. Os recorrentes são o Eldes Oliveira Firmino e SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Emerson Fernando da Silva, pelo recorrente Ueldes, 4. Recorrente Ueldes. Com a palavra, doutor João. Conclusão. Eu estou em insalubridade, equiparação. Então, eu estou conhecendo os recursos, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir o pagamento de 15 minutos residuais anteriores e 15 posteriores à jornada de trabalho, salvo engano, em razão de negociação coletiva. Já julgava-se antes da Lei 13.467 e continua agora com mais razão. Excluir o pagamento das horas extras decorrentes do intervalo intrajornada. E dou provimento parcial ao recurso reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial com o paradigma Wilson Pinton Gomes, seus reflexos em horas extras, aviso prévio, férias mais 1/3, 13º salário, fundo de garantia mais 40%, conforme se apurado em liquidação de sentença, e mantém o valor. Doutor, há interesse em sustentar? Sim. Pois não, tem a palavra. Peço licença para cumprimentar a todos e a todas, na pessoa da senhora presidente, bom dia. Nesse sentido, eu vou me ater aqui somente aos aspectos do recurso interposto pela reclamada e que, com a devida vênia à proposta de voto do eminente relator, com relação aos minutos residuais, eu peço vênia para que seja mantida a decisão e que os demais julgadores divirjam do voto do ilustre relator, uma vez que ficou comprovado que o reclamante tinha que uniformizar na empresa, portanto, ele deveria chegar antes do horário, do horário que ele efetivamente registrava o cartão de ponto, sendo que o mesmo gastava um período de 30 minutos que antecede para fazer o trajeto da portaria até onde ele trocava o uniforme, posteriormente até o setor de trabalho, onde ele efetivamente registrava o cartão de ponto, bem como acontecia na saída. E isso ficou atestado através do depoimento das testemunhas. E com relação ao intervalo intrajornada, eu peço vênia também para que seja mantida a decisão, visto que, de acordo com a prova testemunhal, ficou comprovado categoricamente que o reclamante era impossibilitado de usufruir na integralidade do intervalo,
visto em razão da demanda da reclamada. Então, são nesses aspectos que eu peço vênia para Vossa Excelência para que seja mantida a decisão nesse sentido. Quanto, senhora presidente, aos minutos antecedentes e posteriores, há um aspecto fático que para mim até é fundamental, que eu acho que mesmo quem divirja, né, do meu ponto de vista, de aplicar a negociação coletiva, observar a negociação antes da 13.467, o problema é que a prova ficou dividida quanto à obrigatoriedade de chegar uniformizado. Enquanto a testemunha do reclamante diz que eles deveriam comparecer uniformizados, não, melhor, tinha obrigação de vir uniformizado, deixa eu ver o que diz desse minuto. A testemunha do reclamante que diz que não podiam registrar o ponto fora da produção e nem chegaram uniformizados. Tinha que uniformizar no trabalho. A testemunha da reclamada diz o contrário. Então, prova dividida, fato prova dividida, não é? O reclamante tinha a incumbência de provar o fato constitutivo de seu direito, só isso aí já significaria improcedência do pedido. Mas, para além disso, há a negociação coletiva, que agora, com a 13.467, é questão do passado. Isso aí agora, quanto aos intervalos o que se verifica é que, se nós, vejam bem, também a prova dividida, e mais do que isso, eu estou considerando que o depoimento do informante Vitor Nascimento não tem valor probante porque houve troca de favores. Ele depôs como testemunha na ação, o reclamante depôs como testemunha na sua ação. Nós temos aqui duas testemunhas, o Wilson Pinto Gomes, que diz que o intervalo é de, no máximo, 30 minutos. Já a testemunha da reclamada, que tem um nome até curioso, é a Carolina, com U, Barbuda, Matos de Oliveira. Isso me lembrou até o caso da mulher barbuda do circo. Exatamente, a Carolina Barbuda diz que ela, depoente, assim como os outros empregados, usufruíam de 1 hora de intervalo para almoço, que o reclamante também tinha 1 hora de intervalo. Mais uma vez, a prova dividida, excluído o depoimento do informante por causa de troca de depoimento, prova dividida, ônus da prova do reclamante, razão, portanto, de divisão ou distribuição de ônus de prova, estou dando provimento. Mantenho meu voto. Senhora presidente, só uma questão matéria de fato? Matéria de fato. Com relação ao depoimento da senhora Carolina, no recurso ordinário, nós fizemos uma menção que ela alega que a uniformização se dava dentro da empresa. Não, se dava que ele poderia chegar uniformizado, o reclamante poderia chegar. Porém, nós citamos 2 processos no que ela foi testemunha, que é um processo que correu na 36ª Vara, processo 120 de 2014, que a mesma afirma: como regra, o uniforme deveria ser colocado e retirado nas dependências da reclamada. No outro processo, o 10.516 de 2015, que correu na 26ª Vara, a mesma testemunha, a senhora Carolina Barbuda, afirma que, como regra, na empresa, os empregados na área de produção não deveriam chegar na empresa já uniformizados. Portanto, sob uma mesma realidade, ela presta 2 depoimentos totalmente divergentes. Então, também aí, será que deveria ser validado, considerado como prova dividida? Então, deixa eu resolver isso aqui rapidamente. Não está no voto, Vossa Excelência arguiu algum incidente lá de falso testemunho durante a audiência? Não, né? Não foi eu que fiz a audiência e não parece tenho... que não tem, porque Preclusa, né? esta matéria está preclusa. Eu vou me concentrar na prova produzida nesses autos. Se ela prestou esse depoimento lá para trás, teria havido falso testemunho, ou aqui ou lá, não interessa onde. Pode até que tenha sido lá, no outro processo, mas tem falso testemunho. Mas, de qualquer modo, agora eu não tenho como solucionar isso. Eu estou solucionando de acordo com a prova que está nesses autos. Vossa Excelência mantém o voto? Mantenho.
Alguma divergência? Não, estou Não, acompanhando. acompanha, doutora Olívia. Vou acompanhar, é o ônus da prova aqui, nos autos, É. não tem jeito. Nos dois casos, minutos residuais... Ele está dizendo que intervalo. foi ele que fez a audiência, doutor não tenho Olívia. Ele nada deveria ter... Eu posso até verificar ali na pasta, não, se o se senhor me tiver- permite, mas se- eu não, não se tenho, não tiver- tem como afirmar Se nesse tiver momento. esse incidente de, Uhum. de falso testemunho, arguído pela parte interessada do seu cliente, Vossa Excelência faça o embargo de declaração que eu revejo isso. Tá bom. Tá bom. Ok, então fica o voto proferido na forma da relatoria. Tá bom, muito obrigado, bom dia, bom trabalho. Há uma inscrição feita na sessão, no processo número 6 da pauta, é o RO número 10.178.04/2016. Recorrentes são Érica Rocha Leite Besson e Raia Drogasil S.A., recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, Dr. Marco Antônio de Oliveira Freitas, pela recorrente Érica. 6. Doutor Sobrestar? João, há um, Pois é. há É. um sobrestamento aqui? Tem também, né? É, Neste É caso problema de aqui. aplicação de injeção. É. Tem o sobrestamento. A questão da IUJ. Aliás, essa IUJ, eu vi a pauta do pleno, eu não vou participar do pleno, mas isso nem aparece lá ainda na pauta do pleno. Acho que inclusive é um processo lá do escritório. Não é? É Então, recente, né? em razão dessa IUJ, doutor, o processo vai ficar sobrestado até o julgamento final e quando Vossa Excelência será novamente intimado da reinclusão do processo em pauta. Perfeito. Obrigado, presidente. Bom dia e bom Nada. trabalho a todos. Obrigado, doutor. Doutor Vitor, eu esqueci de anotar, Sim, doutor. fica meio disperso, frustrando. Esqueci de anotar aqui na minha pauta, mas a secretaria informa. Eu te mando um e-mail com Tá. os casos de retirada, então tá bom, adiamento. eu não vou esperar então a informação da secretaria, tá? Doutora Cristina, Pois não. dos advogados, não há para esta sessão de 9h40 outros advogados com interesse em sustentar. Vai fazer. Doutor Marcos Eloy, Não, vamos fazer os Não, advogados. Não? Os advogados antes. Os advogados Vai vão fazer continuar na antes. pauta do... Isso que a eu doutora queria saber. Cristina disse que daria preferência ao senhor não, por estar doutora de Cristina. férias. Eu Faço. dou preferência a Vossa Não, Excelência. faça os de férias. advogados antes. Vossa Excelência. Não, os advogados têm preferência Vai regimental. aguardar? Pode, quer dizer, eu até tenho. O Mas senhor tem. libera os advogados, eles têm coisas para fazer. Libera os advogados. Ok, doutor João. Obrigada. Então vamos para sala. Rápido, aí tem Que é a pouco. sessão de 9h50 de relatoria da doutora Maria Cristina Diniz Caixeta. Ah. A senhora quer que eu chame do acordo? Discussão, conversa. Vai ser Sim, homologado? sim. Vai ser homologado. Vai? Tá. Há um processo com a petição de acordo, que é o processo número 17 da pauta. É o RO número 11.524.76/2016. Os recorrentes são Igor de Paula Vieira e Itaú Unibanco S.A., recorridos os mesmos. E está presente a doutora Luísa Oliveira Mascarenhas, cansado pelo recorrente Igor. Doutora, há uma petição de acordo nesse processo? A senhora está Exatamente. ratificando esse acordo? Exatamente. Então, eu proponho aos pares a homologação do acordo. Já tive a oportunidade de ver os termos do acordo e acho que deve ser homologado. E Tá, consulta concordo. aos pares, podemos homologar aqui agora na sessão. Eu não... Não? Você não atua? Nesse processo, não. Então, quem atua? É a Atua, doutora lógico Olívia. que sim. É. Só nós três. Só nós três, doutora. Nesse? É o todos processo da Cristina. 17. É o 17 da minha pauta. Unibanco, Igor de Paula e Itaú homologação do Unibanco. acordo, tá. Ok, doutor? Ok. Doutor, então nós vamos homologar o acordo na forma legal para que surta seus legais jurídicos efeitos. Muito obrigada, bom dia. Tá, doutor? Próximo. Processo número 19 da pauta. É o RO número 11.923.47/2016. Recorrente Eurofarma Laboratórios S.A. e recorrido Helder Castelo Branco Henriques. Inscrita para sustentação oral, doutora Patrícia Ferreira Musi, pela recorrente Eurofarma. 19. Pois não, doutor. Eu sou a relatora deste processo e a minha proposta de voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário, no mérito, dar-lhe provimento parcial para determinar que as horas extras sejam apuradas a partir da 40ª semanal, mantendo-se o valor da condenação por entendê-lo ainda compatível. Vossa Excelência tem interesse em sustentar? Sim. Tem a palavra. Bom dia a todos que compõem hoje a sessão, os colegas advogados, demais servidores.
Bom, nesse caso, eu queria ponderar, Excelência, principalmente a questão da função exercida pelo reclamante. No caso, ele era propagandista, representante da farmacêutica, e passava o dia frequentando consultórios médicos, clínicas, para apresentar o produto, o que comprova uma total impossibilidade de controle de sua jornada. Inclusive, ele mesmo formulava os próprios roteiros, não tinha como haver um controle eficiente da jornada, o que impossibilita realmente haver um cálculo de horas extras, enquadrando na exceção do 62, inciso 1. E, exatamente, ele poderia, inclusive, tratar questões pessoais durante o dia, poderia fazer um intervalo de 1 hora, 1h30, 2 horas. Era completamente impossível para a empresa fazer um controle, apesar da tecnologia de iPad, tablet, o que é alegado pelo reclamante, que, inclusive, o sistema utilizado por ele era de enviar os relatórios de visita, e estes relatórios nem sempre eram enviados imediatamente. Poderiam ser enviados no dia seguinte. Então, não seria um controle efetivo. E por mais que se considere que, a partir de setembro de 2014, houve uma alteração contratual, o contrato dele se findou em outubro de 2014. Então, por esses motivos, principalmente, eu reitero os termos do recurso ordinário e manifesto no sentido do provimento do recurso, julgado improcedente os pedidos de horas extras. Pois não, doutora. Esse processo é exatamente a questão que a doutora traz da tribuna, que é a aplicação ou não de 62.1 da CLT. E, no caso específico, a matéria é fática e eu estou analisando dentro do contexto probatório produzido nos autos, e aqui há um ponto que merece relevo, que é a questão do próprio preposto da empresa, que declarou que depois do aditamento o vendedor passou a informar o início e o final da jornada através de iPad. iPad? Isso. Desculpa. Desculpa, doutora. Sim. Através de um iPad, exatamente. Que não havia metas de visita, que o reclamante administrava os clientes a serem visitados, que o gestor provavelmente procurava saber se o vendedor não informasse o início do trabalho por meio do iPad. Na verdade, as testemunhas aqui também ratificaram que havia um certo controle por parte da empresa, e o que o 62.1 ele exclui efetivamente é a ausência de controle de jornada, que não é o caso dos autos. Eu estou dando pequeno provimento aqui ao recurso para adequar o pagamento de horas extras a partir da 40ª hora. Então, eu, de acordo com a prova produzida nos autos, eu mantenho a minha proposta de voto. Consulto. Eu estou acompanhando. Doutora Olívia. Também acompanho. Doutora, Tudo bem. obrigada. Obrigada, e assim bom se dia a decide, todos. obrigada. Processo número 4 da pauta é o RO número 10793-23/2016. Recorrente a Itatiaia Móveis S.A. e recorrido Guilherme Belchior Fernandes. Inscrito para sustentação oral, Dr. Alex Santana de Novaes, pelo recorrido Guilherme. 4. O processo, nossa senhora. Eu também sou a relatora desse processo. Peço vênia para minha proposta de voto no sentido de conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Doutor, tem interesse? E permite aguardar eventual divergência, Excelência? Pois não. Há alguma divergência? Não, estou acompanhando. Não? Então, assim se decide. Obrigada, Obrigado, doutor. Excelência. Bom dia a todos. Próximo. Sim. É o processo número 10 da pauta, é o RO número 11-150-36/2016. Recorrente a Vivar Alimentos Limitada e recorrida Maria do Carmo de Oliveira Romão. Inscrita para sustentação oral, doutora Paula Isis Moreira Melo, pela recorrente Avivar. 10. Bom dia, doutora. Bom dia, Excelências. Nesse caso também é de minha relatoria. Eu estou conhecendo o recurso ordinário, no mérito, rejeitando a preliminar arguída, dando provimento para decotar da condenação o pagamento de adicional de salubridade e reflexos, 1 hora intínere por dia de efetivo labor, acrescido adicional e consectários, 20 minutos desses por dia de efetivo serviço e reflexo, invertendo os ônus de sucumbência quanto aos honorários periciais, facultando-se o perito
a habilitar para recebimento da verba na forma da resolução 66 do CSJT. As custas estão sendo atribuídas ao autor no importe de R$ 2.000, das quais fica isento por ser beneficiário da justiça gratuita. E a reclamada, caso queira, poderá pleitear a restituição do montante pago a título de custos processuais junto à entidade arrecadadora competente. A senhora fala por quem, doutora? Pela Vivar Recorrente. Algum interesse em sustentar? Há divergências. Há alguma divergência, doutores? Não. Eu não, estou acompanhando. Então, assim se decide. Obrigada, doutora. Obrigada, bom dia. Doutora Cristina, para essa sessão, para a sessão da senhora, não há registro de outros advogados presentes para sustentar. Não? Mas há alguma sustentação a mais? Não, né? Há um que o advogado não compareceu, o doutor Cândido. Então, vamos só fazer o pregão deste processo que estava previsto para sustentação oral. O processo número 6 da pauta é o RO número 10932-12-2017. Os recorrentes são sindicatos de professores do Estado de Minas Gerais e Sistema Pitágoras de Educação Sociedade Limitada, recorridos os mesmos. Está inscrito para a sustentação oral o doutor Cândido Antônio de Souza Filho, pelo sindicato 6. Eu também sou relatora desse processo, estou conhecendo os recursos no mérito, negando provimento ao recurso do autor e dando provimento ao recurso da empresa para condenar o Simpro em Minas a lhe pagar honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. É a proposta de voto. Há alguma divergência? Não, estou acompanhando. Acompanha, doutora? Acompanho. Assim se decide. Agora vamos para... Sim. Tá bom, doutor? Inicia a sessão designada para as 10 horas, de relatoria da doutora Olívia Figueiredo Pinto Coelho. Nesta sessão há 2 processos com preferência regimental. O primeiro é uma sustentação oral à distância, originária do foro de Coronel Fabriciano. É no processo número 34 da pauta, é no RO número 12032-70-2016. Os recorrentes são o município de Timóteo e Laudeci Rodrigues de Oliveira, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Fernando Martins Albani, pela recorrente Laudeci. Bom dia, doutor. O senhor nos ouve? Perfeitamente, excelência. Pois não. Então, eu vou passar a palavra à relatora para a sua proposta de voto. Obrigado. Pois não, presidente. Eu conheço os recursos interpostos, acolho a preliminar de incompetência arguída pelo réu e declaro a incompetência da Justiça do Trabalho, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Doutor, há interesse na sustentação? Sim, excelência. Tem a palavra. Bom dia a todos. Cumprimento a todos os componentes dessa egrégia turma, a todos presentes nessa sessão, colegas advogados. Vou pedir da vênia para discordar, né, do voto da eminente relatora, em razão de considerar que a proposta de voto dela afronta a jurisprudência uníssona desse tribunal. Vale registrar que nós estamos tratando de um caso em que o reclamante ele foi contratado em 1984 sem concurso público. Isso é de grande importância para determinar a questão da competência dessa justiça especializada. Ele foi contratado sem concurso público em 84 e em 98 foi transmudado a questão do contrato dele de empregado seletista, empregado público pelo regime seletista, para estatutário, sem devida aprovação em concurso público. Isso, as leis municipais que efetivaram essa transmudação foram consideradas inconstitucionais, tem grande inconstitucionalidade em seu teor, e a transmudação não pode ser aceita pelo ente municipal sem devida aprovação do concurso público. Então, como anulando, sendo nula a lei que transmudou, ele volta à condição de empregado seletizado, que invoca a competência dessa justiça especializada. Nessa questão, há vários julgados nesse sentido, inclusive deste tribunal. O que provoca confusão, eu vou ser enfático no ponto, o que provoca confusão é quando o empregado, ele é empregado público, aprovado em concurso, e aí há transmudação. Mas nesse caso ele não foi aprovado por concurso público.
Ele foi contratado sem concurso público antes da Constituição de 88, 84, e a transmudação se deu sem aprovação em concurso, o que gera a nulidade dessa transmudação, o retorno dele à condição anterior de empregado seletizado, empregado público seletizado. Por isso eu peço vênia, essas são as razões de voto em relação à questão da competência. Gostaria, se fosse possível, Vossa Excelência, ilustríssimo presidente, se a gente verificar se há a divergência, a alteração do voto da ilustre relatora e dos demais votantes em relação à competência, antes de sustentar a questão, outra possibilidade de voto, das razões de recurso. Senhor advogado, eu vou fazer agora, colher os votos com relação à proposta de voto, não sem antes devolver a palavra à doutora Olívia para a sua justificação de voto. Obrigado. Pois não, presidente. O que ocorre aqui nesse caso é o seguinte, é que dos autos não se verifica que após a conversão do regime seletista para o estatutário, que o reclamante tenha automaticamente passado a ocupar cargo público de provimento efetivo. Então, eu estou entendendo que essa hipótese dos autos não se enquadra no julgamento do Supremo. O reclamante, ele era ocupante de função pública, conforme os documentos, os próprios termos da petição inicial e os documentos que estão nos autos. Então, eu estou entendendo que este caso aqui realmente não se enquadra nesse julgamento. Então, eu estou mantendo minha proposta de voto, entendendo que falece competência à Justiça do Trabalho para examinar o pedido após a transmudação do regime jurídico para estatutário. Pois não. Essa questão, doutor, já tem também aqui o voto até faz menção expressa a isso, há uma questão de aplicação de súmula 34 desse regional e ainda da OJ 138 do TST. Então, em relação à questão unicamente de competência, eu acompanho integralmente o voto da eminente relatora, consulto o doutor Márcio a respeito. Também estou acompanhando. Também acompanha, então, assim se decide, e eu agradeço a Vossa Excelência por participar dessa sessão. Eu agradeço, Excelência. Bom dia e bom trabalho. A segunda preferência é o processo de advogado de fora da região metropolitana de Belo Horizonte. É no processo número 23 da pauta, no RO número 11.120.49/2016. Os recorrentes são SNC, Lavalim Projetos Industriais Limitada e Margarete Ferreira Simões. Recorridos os mesmos e Vale S.A. Inscrito para sustentação oral, Dr. Celso Manrich, pela recorrente SNC, 23 da pauta. Bom dia, doutor. Tudo bem? Bom dia. Obrigado pela preferência. Vou passar a palavra à doutora Olívia para a síntese de seu voto. Presidente, eu conheço do recurso ordinário da primeira reclamada e do recurso adesivo da reclamante. Rejeito as preliminares de incompetência e de nulidade arguídas pela primeira reclamada. No mérito, dou provimento em parte ao recurso da reclamante para afastar a prescrição total dos pedidos de declaração da unicidade contratual e de anotação da CTPS em relação ao primeiro contrato, período de 11/10/2004 e de 13/7/2010, bem como da correspondente determinação de retificação da CTPS. Dou provimento em parte ao recurso da reclamada, para limitar a condenação à restituição de despesas com a constituição da pessoa jurídica pela autora, a título de despesas tributárias e honorários contábeis, apenas ao segundo contrato de trabalho e observada a prescrição quinquenal dos direitos anteriores a 25/7/2011. O senhor há interesse, doutor, em sustentar? Só uma questão, só para uma dúvida. A senhora está reconhecendo a unicidade contratual desde 2004 até 2016, exatamente, é isso? Excelência, eu queria saber se tem divergência. Olha, aqui apontada eu não vejo. O senhor tem, doutor? Estou acompanhando. Não há divergência. Vou tentar. Pois não. Tem a palavra. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui tratando de uma engenheira altamente gabaritada que trabalha para uma empresa que produz, que na verdade faz projetos para grandes projetos e complexos de mineração.
No caso, a reclamante trabalhou em projetos da Vale, o S11D, que é o maior deles. Então, nós temos 3 períodos. De 2004 a 2008, houve um período de registro. A reclamante pediu demissão, como consta o e-mail no processo, constituiu uma empresa anteriormente ao pedido de demissão. O pedido de demissão, eu não anotei as folhas, mas consta o e-mail nos autos. De 2008, ela teve um contrato de prestação de serviço com a empresa, com a SNC, que se findou em 2010. E depois, novamente, ela teve um outro contrato com a SNC em 2012, que foi até 2016. Eu queria aqui ressaltar 2 coisas, e me permitam ler, porque eu estou lendo a transcrição que consta de 2 documentos. Então, as 2 transcrições estão entre aspas, as senhoras me permitem o tempo, mas eu não tenho como deixar de fazer a leitura. Ela foi testemunha num processo 10.501 de 2015, que tramitou na 22ª Vara aqui de Belo Horizonte, onde a autora deste processo declarou, como testemunha, que não foi obrigada a passar para a PJ, que havia um valor diferenciado no salário e optou por ser PJ. Está lá o depoimento, a gente junta essa ata deste processo 10.501. As folhas 635 destes autos consta um e-mail encaminhado pela autora à empresa, onde ela diz que a empresa Mega, de sua titularidade, atua como prestadora de serviço de engenharia e consultoria em mineração. E continua dizendo que a empresa Mega teve um contrato de prestação de serviço com a Minerconsult, que é a antiga denominação social da reclamada, de 2008 a 2010. E que, após, celebrou um contrato de prestação de serviço com a empresa SEI Engenharia, de 2010 a 2011. E depois celebrou um contrato de prestação de serviços com a empresa ECM Engenharia, de 2011 a 2012. E que depois celebrou um novo contrato com a SNC Lavalan, atual denominação da reclamada, de 2012 e foi até 2016. Esse e-mail está às folhas 635 dos autos. Com isso, Excelência, fica evidente, primeiro, que não há como se falar em unicidade contratual. Por quê? Porque houve uma ruptura, ainda que se reconhecesse o vínculo numa hipótese, com todo respeito, uma hipótese absurda, houve uma ruptura entre 2010 e 2012 de mais de 2 anos, onde a engenheira reclamante, autora deste processo, declarou que firmou contratos de prestação de serviços de engenharia e de projetos com outras empresas, tão grandes ou não do porte da reclamada, mas e mais. Ela declarou que coordenava projetos complexos e específicos, recebia pelas horas trabalhadas. Tanto é que as notas fiscais que estão acostadas nos autos, elas têm valores diferentes. Para se ter ideia, nós estamos falando de um profissional altamente gabaritado, que recebeu, em alguns meses, quase R$30 mil. Não estamos aqui falando de um operário de chão de fábrica que recebia seus, com todo respeito e sem demérito algum, R$1.000, recebia quase R$30 mil por longos períodos. E mais, ela declarou nesse e-mail de folha 635 que a sócia dela, na empresa Mega, foi gerente comercial de uma outra empresa de engenharia, emitindo nota fiscal. Ou seja, Excelência, é uma empresária, tinha uma empresa, uma estrutura, tinha uma sócia, a sócia prestava serviço para outras empresas de engenharia, fazendo projetos. Não estamos aqui, Excelência, com devido respeito ao voto da relatora, falando de um empregado, não tinha subordinação, ela era coordenadora de um projeto. Eu não sei se os senhores já tiveram aqui condições de julgar algum tipo de processo parecido com esse. A gente está falando de uma empresa que tem mais de 100 profissionais trabalhando no mesmo processo, no mesmo projeto. Eletricista, mecânico, e tudo que a senhora imaginar
que vai fazer num projeto de mineração para extrair o minério de ferro e levar até o porto, são feitos projetos que envolvem diferentes áreas. E ela era coordenadora de um desses projetos. Por quê? Porque ela tinha uma alta especialidade. Tanto é que ganhava lá seus quase 30 mil. Então, excelências, eu peço aqui que seja dado provimento ao recurso da empresa, que seja afastado o vínculo de emprego, seja reconhecido que a engenheira era, de fato, uma profissional altamente gabaritada, diferenciada no mercado, sócia de uma empresa, e de uma empresa não dessas, como se vê muito, de fachada. Não, uma empresa que a sócia também trabalhava para outras empresas de engenharia, emitindo notas fiscais e tendo postura de empresa e assim por diante. Então, excelência, eu peço aqui o provimento ao recurso da empresa para que seja afastado o vínculo de emprego que foi reconhecido em primeiro grau. Muito obrigado. Não, doutor Márcio, só um minuto. Doutor, eu vou pedir vista desse processo. Tá bom. Tá bom. Doutor, então, o doutor Márcio está pedindo vista do processo e fica adiado para a próxima sessão? Pode ser, doutor Márcio? Para a próxima sessão. Então, não tem intimação, né? Não, o senhor já está intimado. Dia 12 do 12. Isso. O senhor já está intimado. Perfeito. Tá? Para a próxima sessão. Perfeito. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado, doutor. Tchau. Próxima. Sim, é o processo número 33 da pauta. É o RO número 11893-69-2016. O recorrente é a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e recorrido Wilson Roberto de Oliveira. Inscrito para a sustentação oral, Dr. José Caldeira Brant Neto, pelo recorrido Wilson, 33. Está de férias. Limpar a pauta. Esse é igual aquele. Doutora Olívia, Tudo né? bem, então? Doutora Olívia, proposta de voto, por gentileza? Eu conheço o recurso ordinário da reclamada. No mérito, dou-lhe provimento em parte para excluir os reflexos da gratificação da GPTF na gratificação de produtividade. Doutor? Não tenho condição de polemizar isso. Não tenho condição de polemizar. Não? Estou preparado para argumentar com a eminente desembargadora relatora. A divergência. Aguardo o julgamento. Eu estou aguardando, eu estou acompanhando. O doutor Márcio está acompanhando? Eu estou acompanhando. E assim se decide. Obrigado, doutor. Processo número 27 da pauta é o RO número 11-355-28-2015. Os recorrentes são Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais, SEBRAE-MG, e Jonas Custódio Nunes, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, doutor Gustavo Faria Bahia de Oliveira, pelo recorrente Jonas, Sim, 27. Está bem? Bom. Doutora Olívia, por gentileza. Só um instantinho. Bom, eu conheço dos recursos interpostos. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamada, para determinar que as horas extras decorrentes das reuniões pedagógicas às sextas-feiras sejam limitadas ao montante de 13,5 horas extras mensais, para determinar que no período da viagem de 2011, 17/6/2011 até 23/6/2011, não sejam apuradas as horas extras decorrentes da orientação de projetos e da reunião pedagógica semanal. E dou parcial provimento ao recurso do reclamante para conceder a ele os benefícios da justiça gratuita, para determinar o pagamento de multa convencional por cada convenção coletiva descumprida nos exatos termos dos instrumentos colacionados. Eu vi o martelinho do julgamento. Coincidência com o período prescrito. Ele fala pela... Doutora, há interesse de sustentar? Sim. O senhor tem a palavra. Sim. Excelentíssima desembargadora presidente, demais desembargadores, representantes do Ministério Público, caros colegas. O reclamante ouviu com atenção o voto da eminente desembargadora relatora e vem aqui diante da tribuna discordar do voto, pedindo a reforma dele em alguns pontos. Inicialmente, no que diz respeito às horas extras. O recurso da reclamante pede o acréscimo de 5 horas extras às horas extras inicialmente deferidas em primeira instância. Cabe ressaltar que está provado nos autos, pela confissão da reclamada, que ela era uma empresa com mais de 10 funcionários. Portanto, estava sujeita às normas do artigo 338 e ao artigo 74, parágrafo 2º. A juíza de primeira instância entendeu em fixar, com base na súmula do TST, um horário de trabalho
Entretanto, ressaltando aqui até as decisões anteriormente mencionadas, falando em divisão da prova, em ônus da prova, cabe ressaltar que a súmula do 338 ela é clara. A empresa com mais 10 funcionários que não faz prova do alegado, não faz a contraprova, muito embora não seja, a presunção seja relativa, tem que ser considerado como verdadeiras alegações da inicial. Até porque a prova testemunhal comprova que as reuniões aconteciam. Me permita ler o depoimento da segunda testemunha do autor Cristiano Veridiano. Tinham reuniões semanais durante todos os dias. Todos os dias. As reuniões duravam de 1 a 3 horas no máximo. A primeira testemunha disse reuniões de 2 horas e 30. Se pegarmos 2 horas, se pegarmos a média, 1 a 3, a média dariam 2. A sentença de primeira instância fixou 1 por dia na semana. Então, o que acontece é que o ônus da prova foi feito até pela reclamante e não pela reclamada. Então, com base na súmula 338 do TST e no artigo 74, entende que o pedido da inicial deve ser deferido, sendo acrescido mais 5 horas extras ao pedido da reclamante, com base nas súmulas já definidas. A reclamada não fez prova alguma. Quem fez a prova foi o reclamante. Com relação à limitação imposta pela desembargadora relatora, com todo respeito, limitando em 13 horas extras, 13,5 horas mensais, o pedido acompanha, então, a limitação ali buscada, né? Ok. A reclamante também requer a reforma da sentença com base ao plano de previdência privada. O pedido formulado na inicial diz respeito ao deferimento de reflexo das parcelas deferidas. Não estamos querendo uma reanálise das normas do plano de previdência privada. O que queremos é o deferimento dos reflexos que vão ser gerados em decorrência dos pedidos aqui deferidos. Existe decisão já no TST no mesmo sentido e, recentemente, no processo análogo a esse, que nem foi juntado aos autos, o TST também manteve essa decisão já dada lá. Então, com base nessa sustentação, é o pedido que se faz e espera o acréscimo das 5 horas extras conforme sustentação. Obrigada, doutor. Doutora Lívia. Eu vou me ater a esses 2 pontos, né, que o doutor levantou aí da tribuna. Com relação à jornada que foi fixada, as horas extras, né, a questão é a seguinte, isso aqui foi a interpretação da prova, da forma como eu fiz. De fato, a reclamada não juntou os cartões de ponto, mas seria o caso mesmo de se aplicar a súmula 338, mas tem prova oral nos autos. Então, com base nisso, eu fiz uma análise da prova oral com a própria limitação que o próprio reclamante impõe na inicial. Então, eu fiz, nesse contexto, o voto é detalhado, o senhor vai ter oportunidade de verificar exatamente como que eu cheguei nesse número. Então, eu estou mantendo com base na prova oral. Esse número de horas extras. E a questão da competência, né, eu tenho entendido dessa forma, né, que os reflexos também, que a Justiça do Trabalho seria incompetente também para determinar que as parcelas, os reflexos das parcelas incidam na Previdência. Então, eu tenho julgado dessa forma, estou entendendo que a Justiça do Trabalho é incompetente, porque eu teria que examinar as normas de caráter previdenciário para poder examinar esse pedido. Então, eu estou mantendo o voto. Só matéria de fato, Silêncio, com relação aos reflexos... Matéria de fato, doutor? Pois não. Seria só a aplicação dos reflexos do que já tinha sido feito. Uhum. Né? Então, não há necessidade de se reanalisar, só aplicar o que sempre foi aplicado. Né? Só esclarecendo. Tomás. Eu estou acompanhando. Tá, eu também acompanho. Com relação a esse reflexo, eu tenho pedindo ver na eminente relatora e ao doutor Márcio, eu tenho entendido que é possível esses reflexos. Então, eu fico vencida nesse aspecto e prevalece o voto integralmente da eminente relatora. Obrigado, Bom, obrigado, doutor. Próximo. Processo número 12 da pauta é o RO número 10.569/47/2016. Recorrentes São Gilmar José Pedra e Banco Santander Brasil S.A. Recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Antônio Carlos Ivo Metzger, pelo recorrente Gilmar. 12.
bom, doutor? Bom dia, excelência. O senhor vai bem, doutor? Tudo bem? Tá bom. Doutor Olívio, por gentileza. Pois não, presidente. Conheço dos recursos ordinários do reclamado e do reclamante. No mérito, dou provimento parcial ao recurso do banco reclamado para fins de apuração da jornada extraordinária, fixar que em 3 dias da semana o autor usufruiu de 1 hora de intervalo intrajornada e em 2 dias da semana usufruiu de 40 minutos apenas. Para excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra diária por 3 dias na semana e reflexos. Para determinar a incidência do divisor 220 na apuração das horas extras e excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes da equiparação com os modelos Paulo Sérgio de Araújo e Nívia Laene Guimarães Augusto. Dou o provimento parcial ao recurso do autor para determinar a dedução do intervalo de 40 minutos em 2 dias da semana na apuração da jornada extraordinária, tendo em vista a redução da condenação. Doutor? Não, peraí. Terminou? Terminei só na semana, na apuração da jornada extraordinária. Parei aqui. Continua. É como voto. É como voto? Ok. Doutor, há interesse na sustentação? Sim, excelência. O senhor tem a palavra. Bom dia, primeiramente, a todos os jogadores, ao ilustre professor lá dos dias de 1990 na PUC, né, doutor João? Do ilustre. E aos demais jogadores. Eu só gostaria porque eu não consegui pegar bem a proposta de voto, excelência. Se pudesse repetir, só para mim. Mas em qual aspecto? Principalmente do reclamado. Do reclamado. Porque do reclamado. No provimento para o recurso do reclamado. Provimento parcial, recurso do banco reclamado para fixar que em 3 dias da semana o autor usufruiu de 1 hora de intervalo intrajornada e em 2 dias da semana usufruiu de 40 minutos apenas. Para excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra diária por 3 dias na semana e reflexos. Para determinar a incidência do divisor 220 na apuração de horas extras. E excluir da condenação as diferenças salariais decorrentes da equiparação com os modelos Paulo Sérgio de Araújo e Nívia Laene Guimarães Augusto. Esse é o recurso da reclamação. Eu gostaria de sustentar só quanto à equiparação que foi expungida aí no voto com a senhora Nívia. Pois não, fica à vontade, doutor. Primeiramente, excelência, eu gostaria de colocar a questão da reclamante paradigma na situação funcional dela, porque todos eram, sem controvérsia, gerentes cobradores. O gerente cobrador do Banco Santander hoje, o banco simplesmente ele tem a cobrança na superintendência, né, dos créditos vencidos e traz funcionários de diversas funções, gerentes gerais, gerentes de relacionamento, supervisores de atendimento, colocam todos no mesmo local, exercendo a mesmíssima função. Exemplo disso é o caso aqui da senhora Nívia. Eu trouxe aqui, inclusive, e eu vou pedir permissão aqui para suscitar aqui o que está escrito nessas fichas. No caso do senhor Gilmar, eu não sei qual foi o motivo da exclusão da equiparação com a senhora Nívia foi testemunha. E quanto ao testemunho dela, ela disse claramente o seguinte: ela é paradigma e foi testemunha. E ela disse o seguinte, que trabalhou para o réu de 1980 a 2013, por último foi gerente cobradora, mesma função do autor. A depoente e o autor tinham a mesma função, mesmo tipo de clientes, mesmo nível de carteira. Então, a ficha funcional tanto do reclamante de folhas 499 dos autos eletrônicos, como também a ficha funcional da paradigma senhora Nívia, de folha 952, demonstram exatamente a mesma função, sendo que o senhor Gilmar assumiu a função em 1/6/2009, segundo a ficha juntada pelo próprio reclamado. E a senhora Nívia assumiu a função em 1/8/2009, ou seja,
afastada todos os fatores obstativos da equiparação salarial, segundo a súmula 06. Então, a minha sustentação oral fica restrita a esse ponto, né, e o inconformismo, né, com a equiparação que a testemunha foi, a testemunha e paradigma foi testemunha, confirmou a igualdade de funções, e não há nenhum documento ou prova nos autos que justifiquem a retirada, a exclusão dessa equiparação. Então, com todo o respeito ao voto da excelentíssima relatora, eu gostaria que a turma divergisse, né, nesse ponto para apreciar de melhor forma essa equiparação. Pois não, doutor Olívia. A questão da paradigma Nívea, na verdade, assim, eu entendi que essa equiparação salarial seria indevida porque é por conta das carteiras diferentes. Então, os devedores da carteira da paradigma, as dívidas eram maiores, as carteiras eram distintas. Então, por conta disso, eu entendi que não havia como deferir essa equiparação salarial. Pois não. Excelência, questão de fato. Ela diz mesmo nível de carteira a paradigma e testemunha. Tem prova nos autos nesse sentido. Tem prova nos autos de que as dívidas eram diferentes e que da paradigma Nívea eram bem superiores. É o volume de cobrança, né, doutora Emília? Uhum. Então, por essa razão, eu estou entendendo que não faz jus a equiparação com esse modelo, com a modelo Na verdade, Nívea. Vossa Excelência está tirando com relação a Paulo Sérgio e a Nívea, não é isso? Exatamente. E mantendo Paulo em Sérgio, relação aos demais? Sim, Paulo Sérgio e Nívea. Ok. E Paulo Sérgio porque função diferente. Sim. E a Nívea porque as carteiras eram volume, distintas. né? Volume distinto. O que, na verdade, reflete na produção, né? Com a devida vênia. Doutor Márcio. Eu estou acompanhando. Eu também vou pedir vênia a Vossa Excelência, em face das argumentações, eu também estou acompanhando o voto. Tá? Ok. Ok, Excelência. Tá, muito obrigada. Um abraço, doutor. Boas festas para o senhor. Obrigado. Obrigado. Doutora Cristina, não há outros para essa sessão de 10 horas, não há registro de outros advogados presentes para sustentar. Agora nós vamos passar para a sessão 10 e 10? Sim. Doutor Márcio Debente. Isso. Há 3 advogados inscritos, 2 presentes, observando a precedência. É o processo número 9 da pauta. É o RO número 10.568/95/2016. Os recorrentes são Alexandre Nazareno Barros e Degranel Transportes e Comércio Limitada, recorridos os mesmos. Inscrito para a sustentação oral, Dr. Marcos Castro Batista de Oliveira, pela recorrente Degranel 9. Só um minutinho. Bem, doutor? Tudo bem? Com a palavra, doutor Márcio. Eu estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes e estou acolhendo a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para a reabertura da instrução processual com a juntada e análise dos depoimentos das testemunhas do reclamante, ouvidos mediante carta precatória, proferindo-se nova sentença como se entender de direito, ficando prejudicado o exame das matérias trazidas ao apelo das partes. Doutor, a questão aqui é de acolhimento da preliminar. Se Vossa Excelência quiser sustentar só em relação à preliminar, algum interesse? Não? Cada precatória, né? A precatória não foi juntada aos autos? Ela foi juntada depois da sentença. Ela foi juntada até depois da sentença. Aliás, não foi a precatória, foi o depoimento que foi juntado, né? A precatória mesmo... A precatória, ela constou como juntada e não lida. Exatamente. Exatamente. Aí o juiz não analisou. Então, em razão disso, o doutor está acolhendo a preliminar e a decisão é unânime, doutor Olívia? É unânime. É unânime. Tá. Então, assim se decide. Excelência, muito obrigado. Um bom dia a todos. Obrigada. Um excelente fim de ano. Um Feliz Natal. Um bom ano novo a todos. Para nós todos, né? Paz, saúde, porque nós provavelmente não voltaremos mais aqui essa nona turma. E que 2018 seja um ano muito melhor para todos nós. Para todos nós, doutor. Exatamente, obrigado. Um ano de muita esperança, né, doutor? Sua família, seu pai, sua mãe. Melhorar, né? Precisamos de melhorar, né, doutor? Obrigado, doutor. Próximo.
É o 35 da pauta, é o RO número 11.519.81/2015. Os recorrentes são Juarez Augusto Silveira da Silva e Colégio Vimasa, S.A. e outros, recorridos os mesmos. Inscrito para ostentação oral, Dr. Igor Rezende Machado, pelo recorrente Juarez, 35. Doutor Márcio, qual a palavra? Tá bom, doutor? Tudo bem? Eu estou conhecendo os recursos ordinários interpostos pela reclamada e pelo reclamante, a exceção no apelo do empresário da matéria relativa ao pagamento de diferenças salariais pela redução da carga horária, pois não houve condenação a esse título na sentença, faltando-lhe assim o necessário interesse recursal. Estou, no mérito, dando parcial provimento ao recurso da reclamada para afastar a declaração de existência de grupo econômico entre os reclamados no período anterior a setembro de 2014, excluir a condenação ao pagamento das horas extras pela participação nas festas juninas e também pelas janelas existentes entre as aulas ministradas pelo autor, com as respectivas repercussões. Absolvê-la do pagamento de direitos autorais, arbitrado na origem 15% do valor das vendas das apostilas, R$ 58,00, considerando-se 1.000 apostilas vendidas por ano, e afastar a condenação do pagamento de diferenças salariais e reflexos decorrentes da equiparação do autor ao modelo Felipe Eufrásio Lopes Dias, estou negando provimento ao recurso do reclamante e mantendo o valor da condenação por ainda compatível. Tem a palavra. Ilustríssima senhora presidente, na pessoa de quem eu cumprimento os demais componentes. Bem, nesse caso aqui, excelências, o reclamante é professor de história. E na sua rotina de trabalho, ele iniciava-se o seu trabalho no colégio KMN, fazia 2 horas aula, depois ia para o colégio CRM, dava mais 2 horas aula, no período da tarde se dirigia a um outro colégio, o colégio VR ou o colégio CRM Santa Amélia, e lecionava mais algumas aulas. Todos esses colégios possuem o mesmo sócio. Todos esses colégios, eles possuem a mesma metodologia de ensino. Todos esses colégios está fazendo uma propaganda na internet, Colegium 20 anos. Então são 20 anos que o professor José Virgílio, que é sócio de todas as reclamadas, ele atua no gerenciamento da empresa, utiliza a mesma metodologia de ensino e, logicamente, não tem como eu afastar, primeiro, a existência de grupo econômico e, segundo, a de unicidade contratual. Imaginem, excelências, que o colégio fosse uma única unidade em que o reclamante lecionasse o dia inteiro. Ele ia sair de uma aula e ia para outra. Saía de uma e ia para outra. Mas não, como eram várias unidades, cada uma com CNPJ diferente, e repita-se, com a mesma metodologia de ensino, com a mesma apostila que ele mesmo fazia, não tem como eu afastar a existência de grupo econômico ou da unicidade contratual. Um outro ponto que eu faço questão de ressaltar na tribuna é com relação à exclusão, conforme a proposta do voto do relator, que eu peço venha de discordar, com relação aos direitos autorais das apostilas. Ora, o reclamante que elaborava as apostilas é o reclamante que auxiliava na formação dos alunos e substituía, de uma forma em geral, os livros do ano letivo. Então, não é justo que haja a exclusão porque teve a participação efetiva do professor, tanto ao lecionar a aula, quanto em aplicar a metodologia de ensino para 1.000 alunos. Esses mesmos 1.000 alunos que eram estudantes do Colégio KMM, do CRM Unidade Jaraguá, CRM Unidade Santa Amélia e Colégio VR, que depois transformaram-se em Vimasa e hoje atuam sobre a marca Colegium. Então, o ponto principal que tem que ser analisado é que o reclamante ele estava subordinado a uma mesma agenda. Conforme prova nos autos, tem lá os horários de aula. Não era uma reclamada que impunha um horário, a outra reclamada que impunha outro horário. As reclamadas coordenavam e montavam a grade de aula do professor de forma que ele conseguisse dar a aula, ora pela manhã na unidade de Jaraguá e à tarde na unidade de Santa Amélia. Mais uma prova de que não tem como eu afastar a ideia de grupo econômico, porque existe os mesmos sócios, Dr. José Virgílio, conforme prova produzida pelo próprio reclamante. Se eu analisar a distribuição do ônus da prova nesse caso,
É cabal que existe a identidade de sócios. E, além disso, uma questão processual, as reclamadas apresentaram a mesma defesa, foram acompanhadas por um mesmo preposto, que desconhecia, inclusive, vários fatos nos autos. Dessa forma, eu peço a vênia para que os outros desembargadores possam divergir do voto do relator. É o que se pede. Obrigado. Pois não, doutor Márcio. Essa questão do grupo econômico, na verdade, eu estou retirando apenas até 2014. Né? Após 2014, é incontroverso que realmente houve a existência de grupo econômico, mesmo sócio. Agora, antes, na verdade, existia a utilização da bandeira só, da bandeira colégio. E eu verifiquei aqui nos autos, não vi nenhum outro elemento que me pudesse levar à conclusão de que era a formação do grupo econômico. Era apenas que é uma coisa até que tem uma certa, certo comum, né, entre instituição de ensino, a utilização dessas bandeiras. Após 2014, é incontroverso, eu estou mantendo a decisão. Então, na verdade, não vai ter muito efeito, porque a isonomia foi deferida a partir de 2014. E em relação às apostilas, eu não vi aqui, apesar de ter um depoimento de que os professores elaboravam as apostilas, de que o reclamante tenha demonstrado que ele foi o autor intelectual dessas apostilas. Não existe nos autos, eu procurei, olhei com bastante cuidado e realmente não me convenci de que essas apostilas tenham sido elaboradas apenas pelo reclamante. Tem um depoimento aqui dizendo que os professores elaboravam. Ficou para mim muito vaga, por isso que eu estou excluindo. E em relação às horas extras, eu analisei aqui, o doutor vai verificar na sentença, eu estou mantendo meu voto, que eu estou entendendo que é de acordo com a sentença. Ok. Doutor Olívia? De acordo. Está de acordo? Eu também vou pedir vênia, vou acompanhar o relator, tendo em vista que essa questão do grupo econômico talvez seja um ponto mais nevrálgico no aspecto, né? Mas o efeito processual é mínimo, né? Em relação a isso. Muito obrigado, Tá? Excelência. Bom dia, bom trabalho. Doutor? Obrigado, senhor. Doutora Cristina, o doutor Tiago Musi está inscrito, mas não compareceu. A senhora faz o pregão dele? Faz o pregão. Tá. Processo número 38 da pauta, é o RO número 11934-81-2016. Recorrente ao Banco do Estado de São Paulo, S.A., o Banespa, e recorridos a Aldegundes de Magalhães Rocha e outros. Inscrito para sustentação oral, doutor Tiago Luiz Coelho da Rocha Musi, pelo recorrido Abdon, ausente. Doutor Márcio.